Eu vou fazer a execução do narizinho do ursinho com a linha amigurumi da Círculo para ficar mais fácil a visualização para vocês. Pois o fio rabo de rato, ele é acetinado e vai dar um brilho à medida que eu for trabalhando. Nós vamos iniciar fazendo o nosso anel mágico. Então, eu estou aqui, passei a linha em volta do meu dedo, pego aqui por baixo do primeiro fio, laço o segundo, dei um giro de 360 graus. Laço aqui o fio que está vindo do novelo, passo aqui por dentro e fechei a minha correntinha. Agora, eu vou fazer um total de 6 pontos baixos aqui dentro. Então, eu laço aqui por dentro do círculo, pego o fio que está vindo do novelo, dei alturinha. Laço aqui e passo por dentro das duas correntinhas, formando assim o meu primeiro ponto baixo. Venho aqui e vou fazer então o meu segundo ponto baixo. Lacei, dei alturinha, lacei, fechei o ponto. Fiz aqui o meu segundo ponto baixo. Vou para o próximo aqui, laço, dou alturinha, laço, fecho meu ponto baixo. Fiz o meu terceiro. Coloco a agulha no meio, laço o fio, dei alturinha, laço, fecho meu ponto baixo. Estou aqui com o meu quarto. Venho no próximo, laço o fio, dou alturinha, laço, fechei, fiz meu ponto baixo. Meu quinto. Venho aqui no próximo, laço, dei alturinha, laço e fecho meu ponto baixo. Diferente dos outros trabalhos, nós não vamos fazer fechamento invisível e aumento de carreira. Eu já vou puxar aqui todo este fio aqui do meio e eu já vou fechar com pontos baixíssimos. Estou aqui com o meu círculo, eu vou colocar a agulha na primeira cabecinha do ponto. Então, é a primeira, antes dela não tem nenhuma. Primeira cabecinha do ponto. Vou pegar o fio que está vindo do novelo, passo aqui pela cabecinha do ponto e passo aqui pela minha laçadinha. Desta forma, eu trabalhei o meu ponto baixíssimo, fechando a minha carreira. Agora, nós vamos trabalhar com aumentos. Então, eu fecho aqui essa laçadinha que eu havia feito. Venho aqui no mesmo local, pegando só a cabecinha do ponto e fecho meu ponto baixo. Venho para o próximo aqui, buscando a cabecinha desse ponto e vou fazer um aumento. 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho no próximo e faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho na próxima cabecinha aqui do ponto, olha, pegando as duas alcinhas e aí eu laço meu fio, dou alturinha. Faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Vou vir aqui no próxima cabecinha aqui, peguei as duas laçadinhas, faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho aqui na próxima cabecinha do ponto, laço o fio, vou repetir o processo. Faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho aqui no próximo e último ponto e vou fazer 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Vou vir aqui na minha próxima cabecinha de ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu passo direto e fecho. Então, a primeira volta foi feita com 6 pontos baixos. A minha segunda volta foi feita toda em aumentos, 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. A minha terceira volta vai ser ponto sobre ponto. Então, aqui fica como se eu tivesse feito eu venho na próxima cabecinha aqui do ponto e faço um ponto baixo, venho na próxima cabecinha aqui do ponto e trabalho meu segundo ponto baixo, e assim eu vou trabalhando essa volta toda. Vou pegar as cabecinhas do ponto, laço aqui
e trabalho ponto sobre ponto. A volta toda. Na próxima cabecinha do ponto, laço o fio e trabalho outro ponto. Venho na próxima cabecinha do ponto, laço o fio e faço um ponto. E assim eu vou fazendo a volta toda até eu chegar ao encontro aqui onde eu comecei, trabalhando ponto sobre ponto. Como na carreira anterior eu fiz um aumento e nesta carreira aqui eu estou trabalhando ponto sobre ponto, eu já começo a sentir o meu trabalho dando uma leve emborcadinha, porque o narizinho ele precisa de ficar arredondadinho para baixo. Fiz aqui o meu último ponto e agora eu já vou virar aqui ao contrário. Então, nós já vamos percebendo essa quedinha aqui no arredondamento. Nesta próxima carreira, eu vou seguir com um ponto baixo e um aumento. Eu terminei com ponto baixo, então agora eu vou seguir aqui trabalhando com um aumento. Então, eu pego aqui o meu fio e faço 2 pontos. Se vocês tiverem dificuldade para seguir a sequência, basta colocar um marcador aqui onde que nós começamos. Vou colocar o meu marcador aqui para saber que é aqui que eu comecei. Então, eu fiz o meu aumento aqui, eu vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto sozinho. Se eu fiz um sozinho, no próximo ponto eu vou trabalhar com um aumento. São 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. No próximo ponto, eu vou trabalhar com um sozinho. No meu próximo ponto, eu vou trabalhar com um aumento. Eu faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. No próximo ponto, pegando somente a cabecinha do ponto, eu trabalho com um sozinho. E no próximo ponto aqui, eu vou trabalhar com um aumento. Então, eu faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho aqui no próximo ponto e trabalho um sozinho. No próximo ponto, eu vou trabalhar com um aumento. Eu faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Venho aqui no próximo ponto e trabalho com um sozinho. No próximo ponto, eu vou trabalhar com um aumento. Então, eu faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Aqui eu venho e trabalho com um sozinho. Aqui eu venho e trabalho com um aumento. Então, eu trabalhei volto aqui e vou trabalhar um aumento. Fechei, então, a nossa... Aqui eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Vou pegar esse marcador e vou trazer ele para cá, para sabermos que foi o último ponto da nossa carreira anterior. Então, eu trouxe o marcador para cá porque ele foi o último ponto da carreira anterior. Nesta próxima carreira, eu vou voltar a trabalhar um ponto sobre cada ponto de base. Então, eu venho aqui, trabalho um ponto, venho no próximo, pego só a cabecinha do ponto e trabalho com um aumento. Venho no próximo, pego somente a cabecinha do ponto e trabalho com outro aumento. Venho aqui no próximo, laço o fio e faço outro aumento. E assim eu vou trabalhando esta volta toda, trabalhando ponto sobre ponto, até chegar na marca do marcador, o nosso penúltimo ponto da nossa penúltima carreira. Então, fiz aqui o meu ponto, vou subir o meu marcador, e agora nós vamos, olha como que está ficando a nossa peça. Agora nós vamos trabalhar com diminuições. Então, eu vou pegar aqui. Então, eu venho e coloco a minha agulha aqui, pegando a cabecinha do ponto, laço o fio do outro ninho e não vou mexer.
Vou vir aqui no próximo direto, laço novamente do alturinho. Fico com 3 laçadas na agulha. Eu laço o fio e tiro as 3 de uma vez. Então, eu tenho 2 pontos de base e em cima eu tenho apenas uma cabecinha. Do lado, nós vamos trabalhar com um ponto sozinho. Fiz o meu ponto sozinho, venho aqui na próxima cabecinha do ponto, laço o fio, dou alturinha e seguro. Venho na próxima, laço o fio e seguro. Fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Então, eu laço o fio e fecho todas sozinhas. Venho no próximo ponto e trabalho um sozinho. E eu vou fazendo esta carreira intercalando uma diminuição e um aumento. Então, eu venho aqui, lacei meu fio, vou no próximo, laço novamente, fiquei com 3. Laço aqui e fecho as 3. Fiz uma diminuição. Venho no próximo fio, peguei a cabecinha de ponto, laço e fecho. Fiz um sozinho. Se eu fiz aqui um sozinho, meu próximo tem que ser uma diminuição. Então, eu laço esse fio do alturinha, segurei essa alcinha, venho aqui no próximo, laço meu fio, fiquei com 3 laçadinhas na agulha, laço meu fio, fecho aqui a minha diminuição. Venho aqui no vizinho e faço um sozinho. Meu próximo, eu novamente vou fazer uma diminuição. Laço o fio, fico com ele na agulha, venho aqui no vizinho, laço o fio, fico na agulha, fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Laço esse fio, faço uma diminuição. No próximo aqui eu venho e faço um sozinho. No próximo aqui eu venho e vou fazer uma diminuição. Laço o fio, dou alturinha, venho aqui na cabecinha aqui do ponto, laço o fio, dou alturinha, laço o fio e faço aqui a diminuição. Aqui no próximo ponto e faço um sozinho. E no próximo vou fazer uma diminuição. Eu pego aqui um, pego aqui meu segundo, vou laçar, fiz a minha diminuição e vou encerrar com um ponto baixo sozinho. Aumenta essa laçada, tiro o marcador, vou separar o fio que vem do novelo. E agora eu vou vir aqui na laçadinha e puxar tudo. Pego o fiozinho aqui do início, mais este fiozinho que sobrou e posso dar um nozinho, tá? Venho aqui, vou fazer mais um para reforçar. Pronto. Vou cortar aqui um pouquinho e essa parte aqui eu vou deixar para dentro. Ficou pronto o nosso narizinho. Olha aqui para vocês verem, ele tem essa alturinha. Então, na hora que a gente cola aqui na peça, ele vai dar esse voluminho, tá? E agora nós vamos vir para fazer o acabamento aqui do focinho e da linha aqui da boquinha.